Fala, moçada, vamos começar a função afim agora e é para ser uma função um pouco mais tranquila, né? A gente vai definir melhor agora. Quando a gente estava falando de função antes, a gente fala de função do modo geral, né? Para inversa, composta. A função afim a gente começa a definir qual é o tipo de equação, qual é o esqueleto que a função tem. A função afim, ela também tem um outro nome que é a função de primeiro grau. E isso facilita bastante a nossa vida porque significa que as equações que são os esqueletos da função afim são todas equações de primeiro grau, com x elevado a 1. Então, o esqueleto da função de primeiro grau ela é assim, ó, f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais, certo? Então, você tem dois valores aí acompanhando o seu x, né? Um na multiplicação e um na soma. É como se isso aqui fosse uma taxa fixa, isso aqui fosse uma coisa mais variável. Exemplos numéricos de função. Então, para a gente poder entender melhor, né? O f de x igual, por exemplo, menos 2x mais 4. Ou g de x igual a 3x mais 7 quartos. Sei lá, h de x igual a 3x ou i de x igual a 5. Percebe que se eu pedir para você achar o a e o b em qualquer um desses, fica fácil, né? Aqui o a é menos 2, porque o a é sempre o cara que acompanha o x, ó. E o b vale 4, o b é o independente. Aqui o a vale 3 e o b vale 7 quartos, é bem fácil de ver. Aqui o a vale 3 também e o b vale 0, porque ele não aparece. E aí, quando o b vale 0, essa função é afim, mas ela tem um outro nome, ela chama função linear. E por fim, nesse caso aqui, ó, o a vale 0, porque não tem ninguém multiplicando o x, e o b vale 5. E essa função é chamada de função constante. Quando a gente aprende função afim, a gente vai ter que aprender mais ou menos em 3 partes, né? A primeira parte é reconhecer a função afim, é achar os valores da função afim. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplinho aqui assim, ó. Se eu tenho f de x igual a menos 2x mais 4, qual é o f de 3? E aí é bem fácil, porque você vai ter a equação, né? Menos 2 vezes 3 mais 4. Isso aqui é menos 6 mais 4. Está dando menos 2. Então, o f de 3 é menos 2. Esse é um primeiro exemplo. Um segundo exemplo é você ter assim, qual é o valor de x tal que f de x é igual a 5. Então, de novo, você tem que o f de x é menos 2x mais 4, mas agora não é o x que é 5, é o f de x. Então, fica 5 igual a menos 2x mais 4. Fica 5 menos 4 igual a menos 2x. Menos 1 igual a menos 2x, ou seja, x é igual a 1 sobre 2. Então, tendo a função, você pode tanto achar o valor da função com x, ou você pode, com o valor da função, achar o x que você precisa, certo? Essa é a primeira ideia de função afim. Na segunda parte, você vai fazer o gráfico da função, certo? Isso é o próximo vídeo. E na terceira parte, a gente vai ler probleminha, interpretar e resolver usando função, que é uma parte muito importante, certo? Então, aguardem aí, daqui a pouco a gente vai fazer gráfico de função afim para poder entender melhor. Valeu!